Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos fazer a nossa reflexão da Páscoa. O dia hoje está um pouquinho agitado, né? Na verdade é a Semana Santa, mas minha família veio me pegar para assistir a Santa Missa no Trito Santo, porque aqui vai ter a Santa Missa. Nos outros estados parece que não vai ter. Então procurem, claro, vocês já vão estar assistindo na Páscoa, então não adianta eu dizer para vocês assistirem pela internet. Mas de qualquer forma, algumas reflexões que nós vamos fazer aqui, do mesmo autor do ano passado, Dom Columba Marmion, foi abade beneditino, Beato Columba Marmion, já é beatificado. Como já tinha falado, né, foi um grande diretor espiritual de seu tempo, um homem de grande sabedoria, de grande eloquência. Então, se vocês verem algum agito por aqui, é porque a minha família está por aqui. Algumas reflexões feitas aqui do Dom Columba Marmion seria interessante depois que vocês dessem uma olhada na liturgia do Sábado Santo. Não precisa ser todas as leituras, tá? Mas algumas coisas, para quem não vai de repente participar, é bom dar uma relembrada, tá? Na renovação das promessas do batismo e coisas assim, para ajudar na reflexão do dia de hoje. Dom Columba Marmion começa com uma reflexão do corpo ressuscitado de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou deixar um pouquinho mais perto, porque aqui tá muito claro, eu não estou enxergando direito. Tá? Aquele corpo ressuscitado de Cristo é agora imortal. Morreu uma vez, mas agora, como diz São Paulo, Cristo ressuscitado já não morre. A morte já não tem poder sobre ele. O corpo de Jesus ressuscitado já não está sujeito à morte, nem às vicissitudes do tempo. Está livre de toda a servidão, de todas as enfermidades que assumira na encarnação. É impassível, espiritual e vive numa soberana independência. Está nisto o primeiro elemento da santidade de Cristo ressuscitado, né? A ausência de toda a corrupção e a ausência da morte. Então, no que Cristo venceu a morte, a gente reflete nesse primeiro modo de ver a santidade de Cristo ressuscitado. Diferente do seu corpo humano mortal, agora ele assume um corpo imortal. E nesse corpo imortal você tem novos atributos. Todo o episódio da ressurreição de Cristo nos figura também que nós também seremos ressuscitados. Então é muito interessante a gente refletir esse novo corpo ressuscitado já não está sujeito às fraquezas terrenas, né? Não tem necessidade de alimentação, tem necessidade de repouso, tem necessidade de absolutamente nada. Vive apenas da glória de Deus, da glória do próprio Deus. Tal é a vida de Cristo ressuscitado. Ela é o modelo da nossa. E Jesus mereceu para nós a graça de vivermos como Ele para Deus, de sermos associados ao seu estado de ressuscitado. Mereceu-la, não evidentemente pela sua ressurreição, mas toda a sua existência mortal obteve este mérito. Agora ele vai entrando, fazendo uma reflexão de toda a vida de Cristo e por que no Sábado Santo, nesse momento da transição, que a gente tem o fim da Quaresma para a proclamação da Páscoa, porque nesse período é um período de profunda renovação espiritual. Seria interessante até se nas próximas
nos próximos anos, né? Quem puder, quem não puder, não tem problema. Talvez fazer retiros nesse período, é um período bom, para poder renovar as promessas do batismo no Sábado Santo. Então, é interessante procurarmos viver com mais profundidade esse momento que a gente renova as promessas do batismo. A água santa em que mergulhamos no batismo é, segundo o apóstolo, a imagem do sepulcro. Ao sair dela, fica a alma toda purificada, limpa de toda falta, limpa de toda mancha, limpa da morte espiritual e revestida da graça. Princípio da vida divina, tal qual Jesus Cristo, ao sair do túmulo, se despiu de toda a enfermidade, para viver dali por diante uma vida perfeita. Eis porque na igreja primitiva o batismo só era administrado na noite pascal e no dia do Pentecostes, que termina o tempo da Páscoa. A gente, nesse momento de renovação, é interessante a gente meditar nesses mistérios, né? Quando a gente renova as promessas do nosso batismo, a gente está renovando toda a nossa vida espiritual novamente. Então, o momento que... Hoje não tem mais mergulhar a criança, né? A gente só coloca, respinga um pouco da água na cabecinha da criança, né? Mas esse símbolo significa separarmos da morte e entrarmos na vida da graça. A morte é o pecado, né? E a vida da graça é quando a gente assume a Jesus Cristo. Daí vem a renúncia ao diabo e a aderência a Jesus Cristo, a aderência à fé, a aderência aos mistérios da nossa fé. Portanto, nós ressuscitamos com Cristo e por Cristo, pois Ele tem infinito desejo de nos comunicar a sua vida gloriosa. E o que é preciso para corresponder a esse desejo divino e nos tornarmos semelhantes a Jesus ressuscitado? Devemos viver no espírito do nosso batismo, renunciar a tudo que na vida é viciado pelo pecado, fazer morrer cada vez mais o velho homem. Então, isso que nós precisamos, né? Deixar morrer o homem velho e nascer um homem novo. Claro que isso é uma obra para a vida toda, né? Porque estamos continuamente caindo e levantando, caindo e levantando. Temos vitórias e temos derrotas. O importante é o quê? A constância. Você caiu, confessa novamente, volta de novo, procura voltar até com mais convicção e com mais força a vida da graça de Deus. Assim a gente vai entrando na dinâmica, né, do homem novo, da mulher nova. A mulher nova é a mulher em santidade. O homem novo, o homem de santidade. A sua versão santa. Esse é o homem novo. Né? Essa é a versão do sonho de Deus. Então, nesse momento de inovação da promessa do batismo, no Sábado Santo, é o momento onde a gente resgata mais profundamente o nosso chamado à santidade. Pedimos esta graça ao próprio Jesus naquela estrofe que se repete em cada um dos hinos pascais. Pode ser que não esteja idêntico esses hinos pascais, de acordo também com a liturgia das horas, porque esse aqui é um livro já muito antigo, ele tem até citações em latim. Então, pode ser que não esteja idêntico, tá? Mas o sentido seria mais ou menos esse. Pode ser que ele esteja indo de vésperas ou de laude, se eu não tive tempo de conferir. Nestes dias cheios de alegria pascal, a vós suplicamos, autor de todas as coisas, que defendais o vosso povo contra os ataques da morte. Pedimos a Cristo que preserve o seu povo que resgatou com o seu sangue, para que sejamos agradáveis a Deus. Que Deus nos preserve, portanto, do quê?
de todo ataque de morte espiritual, isto é, de todo pecado, de tudo que conduz ao pecado, de tudo que tende a destruir ou a enfraquecer em nós a vida da graça. Então que podemos fazer parte daquela sociedade que Jesus Cristo quer, sem mácula, santa e irrepreensível. Claro, nós devemos pedir a Deus que também tem na ladainha de todos os santos, da morte repentina, livrai-nos, Senhor. Claro, devemos pedir também que Deus nos preserve de uma morte inesperada, tá? Mas hoje, principalmente agora que nós estamos em tempo de epidemia, né, muito desespero, tá, pela vida terrena. Pouco desespero não que devemos nos desesperar da salvação, mas no sentido de nos apressarmos a evoluir pela graça. A gente parece que não se preocupa com a morte espiritual, né? O importante é prolongar o quanto antes a quantidade de vida terrena sem ter nenhuma qualidade de vida espiritual. Quando pedimos a Deus que nos livre dos seus ataques da morte, né, seria o ataque da morte que pode causar a morte da nossa alma. A morte da nossa alma é morrer em pecado mortal. A alma que morre em pecado mortal, ela não se salva. Então é disso que devemos pedir a Deus, que nos preserve, que a gente se mantenha sempre fiel à graça e sempre fiel a Deus. Que estejamos sempre em aderência a Deus. Esses são alguns pontos que eu partilhei com vocês. Sábado Santo, principalmente, é o meu dia preferido da liturgia. Gosto muito da cerimônia, apesar de que a cerimônia mais perfeita da Vigília Pascal que eu assisti na vida foi no Carmelo de Pelotas, tá? Quando elas ainda tinham as constituições antigas, que a missa era meia-noite mesmo, sabe? Aquela coisa assim, foi bem marcante, uma cerimônia assim. Aliás, toda Semana Santa lá foi muito assim, uma experiência que me marcou bastante. Achei muito bem feito, muito bonito, muito perfeito, que é uma coisa que é um pouco difícil de acontecer em mosteiro. Mas se a gente não tem oportunidade de assistir meia-noite, aquela coisa bem primitiva, né, que a gente pode, não tem problema, assistir a missa noturna. As pessoas hoje têm menos mortificação, tem aquela questão assim, as pessoas são muito mortificadas porque é do interesse delas, né? Se é pra jejuar, pra ficar magrinha, pra ir pra praia, não sei o que, todo mundo jejua, né? Mas é pra Jesus, não jejua. Se é pra acordar muito cedo, não sei o que, pra viajar, todo mundo acorda, todo mundo faz sacrifício. Mas se é pra igreja, aí não faz, né? Então, enfim, as pessoas são eu diria, extremamente mortificadas porque é do interesse delas. A verdade é que nós não somos espirituais o suficiente e tudo que é para Deus parece que é demais, sabe? É uma coisa que tenho percebido um pouco. Mas, enfim, nesse espírito, então, de Páscoa, que estejamos renovados, né? Procurem mais tarde vocês seguirem a liturgia, tá? Ver a liturgia. Ao fazer a renovação das promessas do batismo, estou fugindo um pouco do sol aqui, ao renovar as promessas do batismo é interessante, porque quando o padre fala, parece que é tudo muito rápido, a pessoa não reflete nessas renúncias e não reflete também no que ela crê. Tá? Então é interessante você pegar o creio, principalmente o creio niceno-constantinopolitano. Tá? É interessante pegar, ler aquilo com calma, tá? Ler a renovação das promessas do batismo, fazê-la. Eu acho até que deveria fazer novamente em casa, né, no recolhido, que às vezes, né, durante a cerimônia a pessoa está ali, né, ainda mais que a Vigília Pascal, a cerimônia é um pouquinho mais longa e a pessoa parece que quer fugir, né, não presta muita atenção, tá, na seriedade dessas palavras. É interessante, pessoalmente, particularmente, vocês procurarem refletir sobre isso.
Santa Teresinha do Menino Jesus, quando ela estava numa crise de fé, um confessor, né, ela não tinha diretor espiritual, então ela tinha ali um capelão, né, um capelão pediu para ela escrever o creio com o seu próprio sangue. Então ela fazia um corte assim, deixava cair o sangue, e ela escrevia, porque era com pena, né, escrevia com o seu próprio sangue, né. São experiências bastante, para as pessoas que estão, principalmente numa crise de fé, procurar refletir, procurar por exemplo, nem todo mundo sabe de cor o creio niceno-constantinopolitano, entendeu? Então, procurar saber de cor, procurar meditar, muitas vezes na nossa profissão de fé e na renovação das promessas do batismo, tá bom, meus queridos? Então, desejo uma feliz Páscoa. O vídeo em espanhol eu vou mandar agora na oitava pascal, porque me esqueci que quinta-feira, quinta semana da quaresma, não faço publicações até a Páscoa, tá? Por questão de silêncio, tá? Já é tempo da paixão, então se faz mais silêncio, tá? Menos agitação nas redes sociais. Eu sei que nós estamos num tempo de compartilhamento, tem que ser compartilhado, que parece que Deus não escuta se não tiver compartilhamento suficiente, não sei o quê. Mas eu ainda sigo um pouco outro ritmo. Acho que é interessante sim um pouco de pausa, um pouco de silêncio nesse período da paixão, né? Mas esse vídeo é para a Páscoa, então desejo uma feliz Páscoa. Como já expliquei no outro vídeo, estou um pouquinho apurada para fazer novos vídeos. Vou ver se eu consigo produzir, dar continuidade com São João da Cruz. Tá bom, meus queridos? Fiquem com Deus. Feliz Páscoa. Já podemos cantar o Aleluia em paz, então, né? Então, fiquem com Deus. Deus os abençoe. Aproveitem essa oitava. Também os religiosos têm as meditações, tem na liturgia das horas, leituras muito boas, tá, a respeito da Páscoa. Quem não tem a liturgia das horas pode procurar saber as leituras do dia, pelo menos da liturgia da missa, tá? Mas procurem estar unidos a Deus nesse tempo de alegria, né? A Páscoa é um tempo alegre, é um tempo que cessou um pouco a penitência, agora a gente entra na alegria de Cristo ressuscitado. E a alegria de Cristo ressuscitado é a preparação que nós temos para a próxima vida, porque todos nós ressuscitaremos. Fiquem com Deus. Feliz Páscoa. Que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.